Souza, da IOR RH. Estou aqui no movimento Mães com Fé. Antes de iniciar, gostaria de agradecer a Drica Reis e a Tati Camargo por esse trabalho excelente. E hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento da vocação encontrando o caminho profissional. Esse tema tão importante que rege as nossas vidas, não é? Como encontrar um caminho profissional, como desenvolver a nossa vocação. Nós estamos num país onde temos milhares de opções e principalmente mercado. Como os jovens chegam, não é, a escolher uma profissão. E é um momento realmente muito importante. Por quê? Porque na escolha da nossa profissão, ela vai determinar o caminho da nossa vida. Isso é dolorido muitas vezes. Por quê? Porque depende muito da idade, não é? E nós escolhemos a nossa profissão numa idade muito difícil, numa idade onde nós estamos desenvolvendo a nossa parte, não é, neurológica, a nossa parte intelectual. O jovem, ele está ali com todos os desafios hormonais e ainda tem que fazer essa escolha. E é um momento muito importante, principalmente pelos dados que nós temos no nosso país. Eu tenho aqui um estudo que foi feito pelo Instituto ADP, não é? Onde ele trouxe, olha só que interessante, a cada 4 em 5 brasileiros consideram mudar de emprego. Esse estudo foi feito no meio do ano passado, em 2022, exatamente buscando o motivo da realização profissional de cada um de nós brasileiros. Olha só o quanto que as pessoas estão tendendo a mudar de emprego. Isso tudo nos mostra que realmente a escolha é importante, esse momento da escolha. Muito bem, como é que eu, não é, sendo jovem, tenho que fazer essa escolha? Quais são os passos para que essa escolha seja mais assertiva possível e que ela me traga felicidade? Nós sabemos que nem tudo nos traz felicidade. Na verdade, a maioria do tempo nós temos na nossa vida, nós sabemos que vamos passar sempre por desafios, independente da profissão que você e eu escolhemos. Mas é importante, pelo menos, estar feliz com aquilo que eu faço. Então esse aqui é realmente o nosso debate aqui, o que eu quero trazer para vocês. Como é que a gente escolhe, não é? Como que a gente pode trazer a melhor escolha vocacional da profissão para este jovem? O primeiro passo que eu costumo sempre dizer é que esse jovem, ele precisa realmente se conhecer. E aqui eu venho no quesito do autoconhecimento. Esse autoconhecimento realmente são os nossos talentos, não é? Tem jovem que tem aí um talento natural. E às vezes um talento natural mais voltado ali para o lado humano, não é? Ele gosta de artes, ele gosta muito de ler, ele gosta muito de falar com as pessoas, é um jovem mais comunicativo. E aí é interessante, principalmente para os pais, começarem a observar e orientar esse jovem, não é? Desde realmente eu acho que desde o início, né? Ali da educação. Talvez no início ali do ensino médio, não é? Começar a buscar, a interagir com esse jovem, a pesquisar as profissões, não é? E tem outros jovens que têm mais facilidade, não é? No lado mais exato, né? Das exatas. Gosta mais de cálculo, não é? Tem um raciocínio lógico muito fácil, né? Gosta ali realmente de trazer informações mais calculados. E aí fazendo, né, esta leitura do talento, fica mais fácil a gente direcionar esse jovem. Existem muitos testes vocacionais que também ajudam. Esses testes podem ser gratuitos e eu vou deixar depois o link aqui para vocês. Vocês vão receber o link de alguns testes gratuitos, onde você também pode fazer esses testes, o jovem, não é, para poder descobrir qual que é a profissão, não é, que ele pode exercer. Não é? Esse é um dos passos que eu acho que é importante a gente trabalhar. O autoconhecimento. Tem também um lado muito interessante do autoconhecimento, que é sobre o tempo de dedicação que essa pessoa está realmente disposta. Porque nós sabemos que temos aí formações que vão levar muitos anos. Por exemplo, a medicina. A medicina leva aí em média de 7 a 9 anos, dependendo aí
da especialização. Então, será que esse jovem, ele é realmente, ele tá, não é, aberto para isso? Isso também é interessante a gente fazer essa interação, e eu costumo dizer o seguinte, né, esse autoconhecimento também vem muito de nós pais, não é? Por isso que é importante a gente ter aí essa caminhada com eles, não é? Para poder trazer o esclarecimento, trazer sempre os prós e contra, não é? Quais são os prós que você vai colher nesta profissão e o mais importante, o percurso, não é? Então traçar essa rota com o jovem é muito importante, o percurso. Como que ele vai, não é, percorrer essa profissão? Quais serão, né, os desafios, mas também, né, trazer os benefícios, não é? Os prós e contra, né, que as dificuldades e o prós, não é? Os benefícios que ele vai colher. E também traçar, e isso que é interessante, né? Esse autoconhecimento a gente vai construindo. Quem sabe, não é? Por exemplo, se você percebe que ele está ali mais focado, né, a ler bastante, talvez procurar ali uma área do direito e principalmente tentar fazer com que ele tenha contato com essas pessoas que já exercem. Isso é muito interessante, né? Trazer ali de repente um advogado, talvez se você não conheça um advogado, não tenha ninguém na família, perguntar para os amigos, né? Fazer com que ele tenha ali um bate-papo, isso é muito importante. Então, levar essa pessoa, né, esse jovem, a fazer ali uma entrevista com essa profissão e, mais importante do que qualquer outra coisa, fazer com que ele construa dentro dele essa entrega, não é? Ou seja, eu vou estudar e é isso que eu quero. E apoiar. Falando do autoconhecimento, então, né, só pra gente recapitular aqui. Olhar os talentos, fazer com que ele enxergue isso, né? E também trazer o conhecimento dessa escolha, né? Numa medida que você já percebe que ele é mais da área das humanas, né? Da parte humana da profissão, trazer aí, não é, quais são as opções e, se possível, fazer com que ele tenha aí esse momento de contato, né? Fazer uma entrevista com quem já está na linha profissional. Os testes vocacionais é muito importante também para abrir. Então, o autoconhecimento vai nos fortalecer bastante. Um outro passo que eu gosto muito de trabalhar, além do autoconhecimento, é a parte, principalmente, do exercício da função. Então, se você conseguir levar esse jovem, não é, para algum lugar, não é, fazer com que ele conheça o dia a dia. E isso a gente pode aproveitar no momento dessa entrevista. Se você está ali entrevistando, não é, ali esse advogado, e tiver essa oportunidade de fazer com que esse jovem passe ali uma hora, um dia, não é, vendo como é que é o exercício, isso ajuda bastante. Os estudos também, prévio, é importante para poder preparar esse jovem. Buscar ajuda na escola, não é? Buscar ajuda com os professores, encaminhar esse jovem. É uma escolha realmente muito difícil, mas ela também é importante, porque vai trazer a satisfação no futuro. Como nós vimos aqui, se a cada 5 brasileiros, 4, não é, tenderia a mudar de profissão, a gente pode ver que muitas gerações passaram, não é, escolhendo as suas profissões sem realmente pensar no futuro. Esse é o desafio, não é? E trabalhar a cabeça dos jovens, não é? Porque muitos hoje, isso é importante, né? A gente está numa geração onde se busca muito ter, não é? A parte que eu tô falando realmente, a parte material. Todo mundo quer ganhar bem, óbvio, não é? Isso também é importante a gente encaminhar. Mas a gente esquece da parte da realização. E é um conjunto, pessoal. Isso que é importante a gente ter, não é? É um conjunto. O ganhar dinheiro é uma consequência da realização, fazer o que gosta. E pesquisar áreas no Brasil realmente que estão em alta no futuro, né? A gente fala muito da profissão do futuro. Quais são essas profissões do futuro? Isso é importante, né? Que a gente sabe que vai ter uma demanda grande, não é, de profissionais no futuro. Isso é interessante a gente pesquisar, fazer com que ele entenda. A gente já sabe que a tecnologia, ela vai dominar e já domina, né? Todas as áreas e todas as profissões. Mas qual é o direcionamento? O que a gente quer, não é, com essa tecnologia? É muito interessante a gente ter essa abordagem com o jovem, não é, da vocação, da escolha do estilo profissional, porque às vezes, quando o jovem está confuso, acontece bastante isso. Ele acaba indo para uma área genérica,
não é? E qual que é uma área genérica? Você pode fazer uma administração de empresas, não é? A maioria vai fazer uma administração de empresas. E essa administração de empresas, ele começa e depois não se encontra. Uma outra área genérica, né? Vou fazer uma engenharia. A engenharia pode te levar para várias áreas, né? Depois da engenharia você pode fazer uma engenharia civil, etc e tal. Ele acaba não se encontrando e a maioria também acaba desistindo, não é, de fazer a faculdade e perde-se tempo. Existe um problema em desistir? Não. Eu acho que a gente tem o direito de olhar e entender, de errar. Isso que é interessante também passar para o jovem. Não tem problema errar. Mas se a gente já faz as nossas escolhas, não é? Se a gente já faz as nossas escolhas de uma forma assertiva, não se perde muito tempo. Isso que é interessante. E ao longo da carreira, principalmente, né, já existe um estudo que diz que os profissionais do futuro, falando dos profissionais do futuro, tendem a ter aí uma ou duas formações ou profissões diferentes, né? Uma ou duas formações, né? Ou profissões diferentes. E isso é interessante. Por quê? Porque também não limita. Não é porque ele escolheu uma engenharia que ele vai ficar sendo um engenheiro o resto da vida. Lá na frente, ele pode sim fazer uma tecnologia, não é? Isso também a gente tem que deixar a mente desse jovem muito aberto, não é? Deixar com que ele esteja aberto para mudanças. E também é um dos índices, não é, que a gente precisa no mercado. Muito bem, então a gente já falou até aqui sobre escolha profissional, a gente já falou aqui sobre, né, autoconhecimento, não é? Conhecer a área também, tentar visitar o máximo possível. Mas e a carreira em si, não é? Quais são, né, o que o mercado está pedindo hoje? Principalmente se você já tem aí esse jovem, não é? Você mãe, já tem esse jovem aí dentro de casa, já está estudando, não é? Como fazer com que ele tenha aí uma carreira de sucesso, não é? Como fazer com que ele exerça, não é, uma carreira de sucesso? E que eu tenho visto muito, né? E a gente aqui na IOR RH, a gente atende bastante empresas. A gente sempre observa que os talentos que são requeridos no mercado são talentos voltados muito para flexibilidade. Eu quero aqui fazer um gancho, né, como eu disse, né? A gente tem que ensinar esse jovem, né, a ser flexível, se realmente ele está entendendo ali que no meio, né, do curso que ele escolheu, né, da graduação que ele está exercendo, se ele quiser mudar, ok, não é? A gente tem que entender as mudanças, obviamente, mas ele tem que ter essa flexibilidade, porque isso é algo muito importante que o mercado hoje busca, não é? Essa flexibilidade. Mas a flexibilidade voltada para estar aberto a novos aprendizados, né? Isso que é interessante. E é isso que eu vejo que as empresas buscam e às vezes tem dificuldade, porque os profissionais chegam muito prontos, né? Muito prontos no sentido de é isso que eu vou fazer e não vou fazer algo diferente, e acabam sendo mais focado e perdendo oportunidades. Ser focado é um problema? Não, mas entenda, esse foco que eu quero dizer é um foco que limita. Então, trabalhar, já que você está aí com esse seu jovem, não é, orientando esse seu jovem, trabalhar nele essa abertura de ouvir, não é, uma escutativa. Então, a gente já trabalhou aqui com um passo de flexibilidade e ter uma escutativa, não é? Dependendo desse seu jovem, se ele for, né, um bom comunicador, né, que expressa bem o que sente. O que é ser um bom comunicador? Aquela pessoa que expressa bem o que sente, o que pensa, o que vê. Isso é uma qualidade, mas ela deixa de ser uma qualidade quando ele não tem uma escuta ativa, ouvir os outros. Então isso é interessante, ser flexível, ter uma escuta ativa e principalmente trabalhar em equipe, não é? O jovem normalmente não gosta, e a gente tem visto isso, né, as idades, né, em formação, não gosta muito de ser contrariado. Eles são muito firmados naquilo que ele acredita. E aí tem o quesito flexibilidade de pensamento, né, de opções, mas também, não é, não trabalha bem em equipe, porque não gosta de ser contrariado. Isso também é um talento que eu percebo que tem faltado nos nossos jovens aí, principalmente quando a gente faz recrutamento e seleção. Nas próprias entrevistas a gente já percebe que eles são mais centralizadores, não é? Ser centralizador não é bom.
O jovem, ele precisa trabalhar bem em equipe. Então, se você tem aí esse jovem já aí encaminhando, né, para uma carreira profissional bem sucedida, a gente precisa trabalhar esses dois pontos, porque é o que eu vejo que as empresas precisam, não é? As empresas têm buscado. E eu tenho certeza que essas empresas, elas estão abertas para esse tipo profissional. Eles querem isso, né? Eles querem profissionais que venham, né, preparados. Uma outra coisa muito interessante que a gente tem observado, não é, atendendo as empresas, é que existem muitos conflitos de gerações, né? E esses conflitos de gerações realmente atrapalham a vida profissional do jovem. Esse conflito de geração é quando o jovem não consegue realmente entender o outro. E aqui é o quesito que eu gostaria de usar: a empatia, não é? A empatia de ouvir os mais, não é, os mais maduros, os mais experientes, não é? Então, trabalhar nesse jovem a empatia, que a verdadeira empatia é sim, né, ouvir, não é, o outro, sentir o que o outro sente, tentar, né, porque sentir o que o outro sente é impossível, mas se colocar no lugar do outro. Mas eu sempre digo, né, com a visão do outro. Então é sempre se questionar, né? As pessoas me perguntam, como que eu desenvolvo empatia? E eu sempre falo para os jovens, né, a gente só consegue desenvolver empatia quando a gente tenta imaginar e se perguntar por que que ele está trazendo esse ponto de vista que eu não tenho, que eu não vejo, não é? Eu costumo dizer que todos nós temos pontos cegos. Sempre alguém vai trazer alguma coisa diferente daquilo que eu não estou vendo. Será que aquilo que eu não estou vendo, o meu ponto cego, realmente ele vai me agregar? E se ele vai me agregar, que tal? Aí é onde entra o quesito flexibilidade. Que tal ouvir, não é? E desenvolver? Então, vocês podem perceber aqui que eu trouxe a flexibilidade, né, e a escutativa, exatamente porque são quesitos e talentos que desenvolvem também, fortalecem a nossa empatia. E empatia acontece quando eu tenho sempre esse questionamento. Por que não ouvir os outros? Por que não escolher estar com os outros? E estar com os outros é conviver. Eu preciso aprender a me conectar com os outros, não é? E de novo, os centralizadores perdem muito na vida profissional, mas muito mesmo. E o que é esse centralizador? Dalila, como não vou ser centralizador? Primeiro, não é? O centralizador normalmente acha que só a opinião dele está correta. E isso é ruim para todos, né? Para qualquer tipo de profissional, mas a gente pode já trabalhar esse jovem no início da carreira, não é? Olhar, não é? Entender que centralizar informação, centralizar conhecimento é ruim. Quanto mais eu compartilho conhecimento, quanto mais eu escuto o outro, eu aprendo mais, não é? E aí as pessoas, né, tendem a olhar mais esse profissional. E é interessante porque a gente pode sim buscar pessoas para se espelhar. Não vejo problema nenhum pesquisar algumas pessoas que você possa se espelhar. Então você pode ajudar esse jovem sim a procurar pessoas onde você olha e fala: nossa, essa pessoa cresceu. Como é que essa pessoa cresceu? E você pode fazer uma pesquisa, inclusive, porque você vai ver que as pessoas bem-sucedidas, né, já existem pesquisas sobre isso. Eu vou deixar também aqui alguns links para você ver algumas pesquisas interessantes voltadas para a carreira. As pessoas normalmente mais bem-sucedidas têm esses quesitos, não é? Dividem o conhecimento, são flexíveis, têm uma comunicação assertiva, têm uma escuta ativa e principalmente, pessoal, ter um coração aberto, não é? Olhar o outro sempre como humano. Então a minha dica para o jovem, não é, que está aqui me assistindo, para essa mãe, para os pais que estão me assistindo é: olhe o outro sempre como humano, que tem uma necessidade, que precisa da sua ajuda, não é? E seja sempre centrado naquilo que você gosta de fazer, ok? Eu espero que esse nosso bate-papo aqui tenha ajudado você a orientar aí esse seu jovem, você jovem que está me assistindo,
Nunca deixe de olhar para aquilo que você gosta, que você consiga entender o mercado que você está inserido, que você consiga entender, não é? Aquilo que, fazer a junção daquilo que você gosta com aquilo que vai nortear a sua vida. E não tem problema nenhum se lá na frente você descobrir que talvez a sua vocação é outra. Seja flexível, mas tente estudar bastante a área que você está realmente escolhendo a entrar, para você não ter aí perda, não é, do seu tempo. Eu sou Dalila Souza, sou da Iora RH. Se você quiser achar mais informação sobre mim, você pode entrar lá no site iorarh.com.br. Você pode me encontrar também no Instagram, Dalila Souza com S, Bonfim com 2 M's. Também vai ficar aqui também vai ficar aqui as minhas redes sociais, como que você me encontra. E eu te vejo em outra oportunidade. Obrigada e até a próxima.